Uma alegria para a gente estarmos juntos, né, nessa noite aí, para pensarmos um pouquinho, refletirmos na palavra do Senhor. E nós começaremos hoje uma série de mensagens sobre repensar e recomeçar. Hoje é um recomeço. Quando nós fomos orar ali junto com a equipe, antes de começarmos o culto, eu mencionei para os irmãos que uma série de imagens vem na nossa mente, né, de quando tudo começou, quando o primeiro tijolo foi lançado, a compra do terreno foi realizada. E hoje é novas lembranças que nós estaremos guardando, que daqui a um tempo nós estaremos nos reunindo de novo aqui, né, continuaremos enquanto aguardamos a volta de Jesus, e aí nós teremos as lembranças de como foi esse recomeço. Então, como o irmão Álvaro mencionou, que Deus esteja abençoando muito a vida do pastor Ananias, no seu novo desafio agora, e nós aqui também com o nosso desafio. E depois, no final da mensagem, eu gostaria de compartilhar, dar uma palavra especialmente para nós, como igreja. Então, hoje nós damos início a essa nova série de mensagens, para esse novo momento da igreja, repensar a vida, repensar a nossa família, repensar a igreja, as estratégias, não repensar sua doutrina, não repensar a verdade a gente não repensa, a verdade a gente obedece e pratica, é repensar como que a gente pode viver a verdade nos nossos dias. Então nós queremos, no livro de Colossenses, eu convido você a abrir no livro de Colossenses capítulo 2, e nós veremos aqui nesse texto o que o apóstolo Paulo nos apresenta, o desafio que é para nós, para mim e para você, de termos Jesus como o centro da nossa vida. O que te motiva? Hoje, quando a gente sair daqui, a gente vai sair como? Alegre ou triste? Animados ou desesperados? O que motiva a minha vida? O que motiva a sua vida? Se você perde alguma coisa, você fica triste, desanimado, para baixo, né, com desejo até de talvez tirar a própria vida, mas Jesus a gente consegue perder. Então o nosso pensamento é o que motiva, o que sustenta, o que dá alegria para a nossa vida. Será que são os carros, a casa, relacionamento? Será que é o desejo de ser conhecido, né, para os jovens aí ter 10k de seguidores no Instagram, no Face? O que nos motiva? Talvez ter uma mesa repleta de filhos ao redor. E se um dia esses filhos vão embora, né, eles deixam o lar. Talvez pessoas que são motivadas para viver pela bebida, pelo cigarro, pela droga. E aí quando você retira isso, as pessoas perdem o sentido. O livro de Colossenses, ele nos apresenta, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz: todas as coisas, vamos ler juntos comigo? Leia junto comigo aí. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus é o Criador, Jesus é o Criador e todas as coisas foram criadas para Jesus. É Ele que sustenta a minha e a sua vida. E o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz que Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. A equipe teve ralando aqui os meninos para conseguir gravar o culto. Esse é o nosso esforço hoje, é tentar gravar a mensagem. Transmitir a mensagem ao vivo é uma outra etapa, que envolve outras coisas, é muito mais difícil, é muito mais complicado. E aí pergunte para os meninos como que foi os testes para que isso conseguisse. Mas o objetivo da nossa vida, então, é ser uma igreja que vai conseguir ter uma transmissão ao vivo para o mundo todo. É isso que vai nos motivar? O que vai nos motivar é ter as cadeiras cheias. O que motiva? Esse texto diz que tudo deve convergir em Cristo. A tecnologia deve convergir em Cristo. Os nossos relacionamentos devem convergir em Cristo. As ofertas que foram colocadas aqui são para convergir em Cristo. Jesus, então, Ele é o centro, Jesus, Ele é o motivo, Jesus é o alvo da minha vida, da sua vida e desta igreja. É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui. E a pergunta é, por que então eu não consigo viver dessa forma? Por que tem horas que vem um desespero?
no nosso coração? Por que às vezes a gente busca prazer em coisas que não é em Jesus? Por que às vezes a gente quer uma coisa? Você com certeza já passou por isso, que você é pecador como eu. Você quer muito uma coisa, só que aquilo ali não agrada a Deus. Mas você quer, e você busca, e se você não alcança, você fica mal com aquilo. Por que a gente não consegue viver Jesus como centro da vida, como motivo da nossa vida e como alvo? Colossenses 2 vai nos apresentar por quê. Então, a primeira razão por que a gente não consegue viver Jesus como centro da nossa vida é porque algumas vezes nós explicamos a vida sem Jesus. Olha o que diz o versículo 1 e 2 de Colossenses capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério de Deus é Jesus. O entendimento, quando a gente quer entender a vida, os diplomas que a gente tanto deseja, que a gente tanto busca, um bacharel, uma pós-graduação, um mestrado, uma experiência no exterior. O apóstolo Paulo está falando que o mistério de Deus é Jesus. Os tesouros da sabedoria estão escondidos nele. Só que algumas pessoas na igreja de Colossenses, como hoje tem também, elas começam a explicar a vida sem apontar para Jesus. E aí no versículo 2, versículo 4 diz: argumentos que só parecem convincentes. Veja o versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo e não em Cristo. Veja, filosofias vãs e enganosas, tradições humanas, princípios elementares do mundo. Ou seja, é uma vida sem Jesus. Mas Jesus não é o Criador, conforme a gente leu? Então tem como a gente viver sem Jesus? Algumas pessoas acham que conseguem virar as costas para Jesus e viver sem Ele. Eu não sei se você conhece a parábola dos cegos. Alguém conhece a parábola dos cegos aí? 5 cegos foram decifrar, identificar o objeto que eles estavam tocando, né? Como que era o elefante. E aí um cego foi lá e começou a tocar na tromba ali do elefante, né? Ele falou: o elefante é como se fosse uma mangueira, uma cobra. O elefante é como se fosse uma cobra. O outro vai lá e pega na perna do elefante. E ele fala: o elefante é como se fosse uma árvore. O outro vai e pega na orelha do elefante. O elefante é como se fosse uma folha. Veja, cada um está pegando uma parte do elefante, porque eles não conseguem ver o todo. E aí eles definem o que é elefante à luz daquilo que eles estão experimentando. Algumas pessoas tentam entender a vida à luz de uma parte e não olhando para o todo. Se os textos que a gente leu no início, que Deus deseja convergir em Cristo todas as coisas, então esse é o nosso exercício de como que a gente pode convergir em Cristo o nosso trabalho, por exemplo. O Pedro quer ser biólogo. Como que a biologia vai apontar para Jesus? A Paloma é enfermeira. Fisioterapeuta. Como que a fisioterapia pode de alguma forma apontar para Jesus? A pedagogia, a construção, a limpeza, os meus afazeres, como que todas as coisas podem apontar para Jesus? O esporte, o jornalismo, a mídia. Então esse é o nosso desafio, que a nossa igreja, Igreja Batista de Iracemápolis, aponte para Jesus. Tudo que nós fizermos deve apontar para Jesus. Estamos aqui para celebrar Jesus. Durante a semana vamos nos reunir e nos encontrar e rever os irmãos que devem apontar para Jesus. As contribuições, os ministérios, os grupos pequenos, cada vez a gente vai ter mais apontar para Jesus. Esse deve ser o foco da igreja. A explicação da minha vida e da sua vida está em Cristo Jesus.
Aqueles que lutam com depressão, com ansiedade, com medo, com prazeres, devem compreender a vida da perspectiva de Jesus. Não tentar explicar a vida com uma parte. O segundo perigo que o apóstolo Paulo nos apresenta encontra-se no versículo 11 a 17. E aí nós veremos o versículo 13 a 15. O segundo perigo é acrescentar algo a Jesus para ser salvo. Se por um lado eu viro as costas para Jesus, o primeiro perigo, e explico a vida sem Ele, no outro, para ser salvo, a pessoa acha que precisa acrescentar alguma coisa. E aí olha o que diz no versículo 13 a 15. Quando vocês estavam mortos pelos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou quantas transgressões? Todas. Não existe pecado tão feio que Jesus não possa perdoar. Ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O segundo perigo, o que tem a ver isso aqui, que a gente leu agora? O que o apóstolo Paulo está mostrando, a centralidade de Jesus para a salvação. Porque algumas pessoas naquela igreja, elas estavam preocupadas com a circuncisão, com o batismo. E aí depois o apóstolo Paulo vai falar no versículo 16, ele fala assim, cuidado gente, tem algumas pessoas que julgam vocês pelo que vocês comem e bebem. Olha o versículo 16. Outros julgam vocês pelas festividades religiosas, outros pela celebração das luas novas ou os dias de sábado. Tudo isso são sombras. Tudo isso aponta para uma realidade infinitamente maior, que é Jesus. Então não permita que ninguém os escravize, ninguém os julgue com base naquilo que você faz. Porque Jesus é a razão da nossa existência. O perdão dos nossos pecados encontra-se em Jesus. E aí olha o nosso desafio como igreja. A gente quer que as pessoas deem o dízimo? Não. Nós queremos que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Porque se a gente partir do ponto, você tem que entregar o dízimo, a gente está colocando Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos que as pessoas venham aqui na igreja? Não. Nós queremos que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Porque se elas tiverem um encontro com Jesus, elas vão entregar, elas estarão na igreja, porque é consequência. Cuidado para ninguém os julgar. Então, gente, a salvação não depende do que nós fazemos. A salvação depende do que Jesus fez. Pense num pecado bem feio aí. Feio, aquele pecado peludo, cabeludo, de unha, fedido. Pensa num pecado bem feio aí. E imagina você um dia praticando esse pecado feio, e bem na hora que você está praticando, a trombeta soa. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois que estivermos vivos, nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Você está praticando um pecado feio, horroroso, nojento, mas você tem a fé em Jesus. A trombeta soou, você vai subir ou você vai ficar? Aí você fala como eu vou ficar, Como é que eu vou para o céu? Pecado feio aqui, que eu pratiquei. Mas a salvação é pela graça. Não depende do que eu faço. Algum de nós hoje pode falar assim, eu estou totalmente sem pecado? Todos nós podemos dizer, eu estou lutando contra pecados. Mas a minha salvação não depende do que eu faço, depende do que Jesus fez. Quer um outro exemplo? O livro de Salmos diz assim, Provérbios diz, alguém poderá dizer que está limpo, com as mãos limpas e sem pecado? Será que alguém pode dizer isso? No pecado de culpa, a gente pode dizer que Jesus já levou a nossa culpa. Mas no pecado prático, na nossa natureza pecaminosa, a gente ainda luta contra isso. E a gente vai lutar até o dia que Jesus vai voltar. E aí em Salmos, no Salmos 19, ele diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração agradem a Ti, Senhor, minha rocha e meu
resgatador. E um pouquinho antes ele diz: perdoe-me dos pecados intencionais. Aqueles pecados que eu premeditei, eu quero pecar e vou pecar. E aí o salmista diz: absolve-me dos pecados que eu desconheço. Porque a gente é tão pecador, mas tão pecador, que a gente peca até sem saber. Depois a gente descobre que aquilo era pecado. A Sarinha, ela está descobrindo o que é pecado. Ela vai descobrir, mas ela já peca, porque ela já é pecadora. E assim somos nós, a gente vai crescendo e vai pecando, vai crescendo e vai pecando, até que um dia a gente estuda a Bíblia, alguém nos mostra, nos ensina e fala: isso aqui que você está fazendo, isso aqui é pecado, isso aqui desagrada a Deus. Então a salvação é pela graça, não depende do que eu faço, mas sim do que Jesus fez. E é um grande perigo a gente acrescentar coisas então a Jesus. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo, os crentes mais antigos vão lembrar disso. Para você ser crente, antigamente, crente bom, hein? Crente verdadeiro, tinha que ir no culto de oração quarta-feira, certo? Tinha que dar o dízimo e tinha que usar roupa de crente, não é verdade? Já pensou alguém chegar de bermuda na igreja? Mas é um pecador mesmo, vai para o inferno, porque está de bermuda na igreja, no templo, não é isso que o pessoal falava? Mas a Bíblia diz que isso aqui é apenas prédio, é um local que a gente se reúne. O templo somos nós, eu e você. Olha como a religiosidade vai mudando as coisas. O homem não podia vir de bermuda, a mulher tinha que vir de saia. As irmãs que estão de calça aí, misericórdia, vão tudo para o inferno. Não era o que o pessoal falava? Joga bola no domingo. Está chutando os negócios do diabo, não é isso aí que o pessoal falava? Está acrescentando a salvação, gente. Não, é só Jesus. Tome cuidado para que ninguém esteja julgando vocês pelo que vocês fazem ou deixam de fazer, porque o importante é o que Jesus fez. A salvação é pela graça. Um último exemplo: ladrão da cruz. O ladrão da cruz veio no culto da Pibira? Não veio. Ele entregou o dízimo? Não entregou. Ele falou de Jesus para alguém? Não falou. Ele decorou algum versículo? Não. Ele apenas teve fé em Cristo. Na cruz, ele olha para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim quando entrares no seu reino. A salvação é pela graça, por meio da fé. Salvação eu não mereço, mas eu creio, eu recebo. Então um perigo na nossa vida é a gente acrescentar coisas a Cristo. O terceiro perigo é não estar satisfeito em Cristo e buscar experiências religiosas. O versículo 18 e 19 diz o seguinte: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que esse texto aqui quer nos dizer? Parece que é um pouco confuso. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que algumas pessoas não estavam unidas à cabeça. E essa cabeça é quem? É Jesus. Então eles não estavam ligados a Jesus, mas eles estavam preocupados com o quê? Duas coisas aí: na adoração de quem? De anjos, e em contar as suas visões. Você conhece pessoas que dependem, a sua vida está baseada em experiências. Nossa, eu vi um anjo uma vez, rapaz, aquele anjo veio lá, ele fez isso, e conta a sua experiência, as suas visões, né? Um dia eu estava andando na rua e eu vi um vulto e aconteceu isso e aconteceu aquilo. O apóstolo Paulo está falando isso. Cuidado para que a sua vida não esteja baseada em experiências. A nossa vida precisa estar baseada, firmada em Jesus. Vou te dar um exemplo. Se nós falássemos hoje: irmãos, olha lá na Pibira, né? Lá na Igreja Batista, nós teremos o primeiro culto de retorno e a gente vai trazer água do Rio Jordão.
lá onde Jesus foi batizado. A gente vai trazer água do Rio Jordão, e quem beber da água do Rio Jordão vai ser perdoado dos pecados e todas as suas enfermidades vão sair. E a gente colocasse essa informação num carro de som, na internet, tu acha que ia ter lista de espera para o culto? Ia ter muita gente, não ia? Porque as pessoas querem ter experiências. E se a gente falasse, ó, teve um cara que tomou 7 tiros, 3 tiros na cabeça e não morreu, aí ele entregou a vida, ele vai vir contar o testemunho dele. Vai vir bastante gente? Vai. Experiência. A experiência em si não é ruim, mas o que o apóstolo Paulo está falando é: não busque essas coisas. Se elas acontecerem, bênção, louvado seja Deus. E se não acontecer, louvado seja Deus. Se Deus nos curar do câncer, louvado seja Deus. E se Ele não curar, louvado seja Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Irmãos, quantas coisas você pede para Deus e parece que Deus não te dá. Você fala: Deus, me dá isso, Senhor, me dá isso, e Deus parece que não atende. O grande desafio da nossa vida cristã é continuar louvando a Deus diante do sofrimento. Esse é o grande desafio. Que louvar a Deus quando tudo está bem é fácil. Então não baseie a sua vida, só Jesus basta. A gente não precisa de experiências, a gente precisa de Jesus. O quarto e último perigo que o apóstolo Paulo apresenta é ser severo, achando que você vai ser mais santo. Olha o versículo 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que o apóstolo Paulo fala agora para nós? Cuidado com a severidade. Não manuseie, não toque, não beba, não faz isso, não faz aquilo, porque você acha que com isso você vai ser mais santo. Vou vir para a igreja de joelho, porque eu quero agradar a Deus. Ajoelhado, né? Vou vir com a igreja engatinhando. E aí aquele sofrimento. Vou fazer um caminho para a Aparecida do Norte. Vou carregar uma cruz, porque eu quero ser mais santo. O apóstolo Paulo, gente, isso não adianta. Isso não vai fazer diminuir os impulsos da carne. Vou ficar 7 dias sem comer. Vou fazer um jejum de 7 dias, né? E aí eu vou mortificar esse desejo. Não adianta. Não adianta. O que nos santifica é estar em Jesus, é caminhar com Jesus. De nada vale a gente falar assim: vou fazer um jejum, mas eu não tiver comunhão com Deus. Vou fazer uma dieta e dizer que é jejum. Nossa, estou mais santo. Fiz um jejum de dieta, né? E aproveitei para dizer que era um jejum espiritual. De nada adianta. O apóstolo Paulo está falando dessas regras, né? Não manuseie, não toque, não prove, não vai santificar ninguém. Você já reparou que na igreja às vezes a gente é assim? Alguém pega e fala assim: eu quero seguir Jesus. Aí a gente fala para a pessoa: ó, você não pode fazer isso, 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 não pode fazer isso. A gente fala o que não pode fazer. Já reparou isso? Você fala: gente, que vida doida é essa? Com Jesus, Ele nos liberta de nós mesmos. É Ele que faz a obra em nós. A gente só tem que caminhar com Ele. É só obedecer a Ele. Lembra aqueles rituais de purificação, né, conhecido como a surra, que o pessoal pega, né, e vão se flagelando, eles acham que vão se tornar mais santos. E assim muitas vezes na vida cristã é. Fazer vigília. Vigília só é boa das 6 da tarde às 6 da manhã. Aí tem gente que não vem na vigília, certo? Tem gente que prefere dormir. Aí a gente que veio, nós que viemos, o que passa no nosso coração peludo, sujo, pecador, miserável? O que a gente pensa daqueles que não vieram?
São os carnais, né? Preferem dormir. Se fosse para o cinema, iam. Se fosse para ver um filme, eu ia ficar a noite inteira olhando. O que adiantou eu vir fazer vigília se meu coração estava naqueles que não vieram? Os irmãos estão entendendo? Para Jesus ser o centro da nossa vida, a gente precisa tomar cuidado com essa severidade. Essa religião pesada não vai santificar ninguém. Então essas são as 4 razões que nos impedem e que dificultam de Jesus ser o centro, o motivo e o alvo de todas as coisas. Nós queremos sair daqui falando assim, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o motivo da minha vida, Jesus é o alvo da minha vida. Esse texto é um texto difícil. Como que a gente vai colocar em prática ele então? Quero que você preste atenção. Se quiser tirar uma foto, você tira para guardar. Se quiser anotar, você anote. 4 dicas então para Jesus ser o centro da nossa vida. Primeiro, reflita em como a sua profissão pode exaltar a Deus fazendo bem às pessoas. Aquilo que você gasta mais tempo fazendo. Pense, eu quero que a minha profissão exalte a Deus e faça o bem às pessoas. Então, como que você pode ser bênção na sua profissão? Os jovens aí que vão escolher uma profissão, que profissão eu vou escolher para exaltar a Deus? Eu quero ganhar dinheiro, mas não para mim. Eu quero ganhar 20 mil por mês, mas eu quero viver só com 3, porque o resto eu quero contribuir no reino. Aí é foco certo. Não, eu quero ganhar 20 mil por mês para viajar em todos os pontos turísticos do mundo. Não é necessariamente errado isso, mas a motivação não está por exaltar a Deus e fazer o bem às pessoas. Olha que interessante, o livro de Efésios diz, né? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Então Deus não quer ladrões, Deus quer trabalhadores. Por quê? Para que com o salário que você receba do seu trabalho, você possa repartir com quem está passando necessidades. Então, como que a minha profissão pode exaltar a Deus e fazer o bem às pessoas? Como que os meus relacionamentos, como que as minhas finanças, como que as minhas férias? Em segundo lugar, se preocupe em agradar mais a Deus do que as pessoas. A religiosidade se preocupa em como agradar a quem? As pessoas. A intimidade está preocupada em agradar a quem? A Deus. Eu quero ser íntimo de Deus, então eu vou no meu quarto secreto, fecho a porta e eu oro, e eu converso com Deus que ninguém pode ver, e eu falo com Deus. Então se preocupe em agradar mais a Deus do que as pessoas. Esse é o nosso desafio. Jesus, ele vai transformar o nosso comportamento, ele vai, mas a gente deve se preocupar com o nosso coração. Quando eu estava na idade dessa gurizada aqui, eu me preocupava com o que as pessoas iam achar de mim. Lutei muito com isso. A roupa que eu vestia, o perfume que eu tinha. Eu queria usar perfume chique para quando alguém perguntasse, eu não queria falar que era da Avon, né? Agora é o Jequiti. Mas, né? Já pensou falar que o perfume é da Jequiti? Né? Não, quero falar que é um perfumão aí, negócio chique, uma roupa de marca, né? Longe de mim falar que a roupa era comprada no Brás, tinha que ser uma roupa, né? E aí me preocupava muito com isso. E até que um dia eu estava lendo lá em Timóteo, quando Davi vai ser escolhido como novo rei de Israel, Deus fala para Samuel: não olhe para a aparência, pois eu o rejeitei. Eu olho para o coração. E ali, meus irmãos, eu percebi que eu estava me preocupando com aquilo que Deus rejeita. Deus rejeita. E a gente deve se preocupar com o nosso coração. Em terceiro lugar, busque a sua satisfação em Jesus e não em experiências religiosas. Cada um de nós já teve alguma experiência com Jesus aqui, todos nós. E a gente contou uma vez para o Samuca uma experiência que a gente teve, foi lá em Mariporã. Foi uma experiência bem legal até. E a gente contou para ele. O Samuca até hoje fala: eu quero ter essa experiência, eu quero ter essa experiência, eu quero ter essa experiência. Não, filho, você tem que se preocupar com Jesus. As experiências, elas acontecem. A minha mãe vive tendo experiências com Cristo.
Às vezes ela acorda de madrugada, liga para mim e fala: né, está tudo bem? Eu falo: não está, mãe, tá alguns problemas. Ela fala: eu sei, Jesus me acordou de madrugada para orar por você. Irmãos, as experiências elas fazem parte da vida, mas o mais importante é a gente ter a nossa satisfação em Jesus. Já pensou, a gente tem filhos e pais aqui, né? Já pensou um dia um filho pedir bastante uma coisa para o pai, para a mãe, e a mãe falar assim: vamos imaginar que está pedindo um celular, né? Quer um celular novo. Aí o pai fala assim para os filhos: não, filho, não dá para a gente comprar porque a gente não está sem dinheiro. E aí o filho fala: não tem problema, só Jesus basta. Já pensou? A minha alegria não depende de um aparelho de celular. A minha alegria tem que estar em Jesus. Mas, irmãos, é fácil ou é difícil? Aí a gente que é mais adulto, um pouco mais vivido, a gente fala para eles assim: gente, vocês têm que evoluir, vocês têm que crescer. Vocês estão ficando bravos por causa de um celular? Mas a gente faz manhinha igual os menores quando a gente perde alguém. O mundo adulto são perdas de mundo adulto. O mundo do Samuca, ele fica triste quando ele perde um brinquedo, quando estraga um brinquedo. E a gente fica triste quando a gente perde um querido, um amado, um emprego. Bem-vindo ao mundo adulto. E aí a gente precisa aprender a dizer: só Jesus basta. Fulano foi embora, só Jesus basta. Olha, o médico falou que você está com uma doença. Não tem problema, só Jesus basta. Só Jesus basta. A nossa satisfação está em Jesus. Em último lugar, desfrute a vida abundante de Jesus, pois Ele já pagou o preço do pecado. A gente não paga mais o preço do pecado, a gente paga o preço do discipulado, de seguir a Jesus, mas o preço do pecado já foi pago e perdoado por Cristo, porque a salvação é pela graça. Então, quando o diabo te lembrar do teu pecado, lembre para ele o sacrifício de Jesus. Fale para ele: tetelestai, está pago, Jesus já perdoou, Jesus já pagou. Quando o diabo falar para você: você não merece ir para o céu, fale para ele: não mereço mesmo, porque a salvação é pela graça. Eu não vou para o céu pelo que eu fiz, eu vou para o céu pelo que Jesus fez, e eu creio na justiça de Cristo. Então, desfrute essa vida abundante de Jesus. Viver com Jesus é cantar, diz uma música. Viver com Jesus é sorrir. É mesmo quando a gente derrama uma lágrima, mas a gente tem esperança e alegria, porque um dia nós seremos sarados e curados para sempre. Um dia Jesus vai te sarar e cuidar de ti de forma completa. Pode ser que seja aqui na terra, já traga algumas melhorias, mas a certeza é que lá no céu Jesus vai enxugar toda lágrima, e lá nós seremos perfeitos, porque nós veremos Jesus e seremos transformados como Ele é. Amém? Que Jesus nos abençoe a sairmos daqui determinados para Jesus ser o centro, o motivo e o alvo da nossa vida. Vamos orar? Pai, nós queremos dar graças a Ti por esse culto, Senhor, por esse recomeço, por esse repensar, e que a gente possa olhar para as circunstâncias lembrando que só Jesus Cristo basta, e que Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida, o santificador, o justificador, o nosso motivo, o nosso alvo, e que nós consigamos de fato depender só de Jesus e ter a nossa satisfação só em Jesus. Que os jovens e adolescentes, tendo toda a vida pela frente, que eles possam fazer escolhas sábias para glorificar e exaltar ao Senhor. Que nós que já somos pais, nós possamos educar, treinar e preparar os nossos filhos para enfrentar os desafios desse mundo novo, para que eles sejam sal e luz aqui nessa terra, seguindo o exemplo dos pais. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.